Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie sobre doenças do trigo. Eu me chamo Felipe Miquelon, desenvolvimento de mercado BASF, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre doenças de parte aérea, né, com foco nas doenças de folha, e a gente trouxe aí um convidado especial, então, Sênio Prestes, para conversar conosco um pouquinho aí sobre o manejo de doenças. Seja bem-vindo, Sênio. Olá, Miquelon, obrigado pelo convite. É sempre com uma grande alegria que quando a BASF faz o convite e a gente tem a oportunidade de expressar, contar um pouquinho da experiência, falar até um pouco da ignorância que a gente tem em tantos anos que a gente trabalhou com a parte de pesquisa e principalmente compartilhando isso aqui com vocês. Joia, Sênio. Cultura do trigo é uma cultura bastante importante para o nosso sul do Brasil, né? Agora vai ganhando espaço também, né, em outras regiões, né? E você já tem uma experiência de longa data junto a pesquisa e desenvolvimento, né, nessa cultura. E eu acho que é importante a gente trazer um pouquinho, né, do panorama de doenças que a gente tem atacando a nossa produtividade, né? Por vezes a gente, numa safra, fala mais de uma doença, na outra safra fala mais de outra, né? Mas a gente tem uma série de doenças impactando na nossa produtividade. Exato, tem bastante concorrente. Eu costumo dizer que nós temos, sim, a cada ano de fato, assim, um aprendizado. A gente precisa contar um pouco, né, de onde que vem, o que a gente teve de experiência durante esse período. E eu preciso, né, contar e externar um pouquinho do início dessa parte de pesquisar e trabalhar, principalmente com a cultura do trigo. Praticamente ali em 95, 96, a grande oportunidade que eu tive de trabalhar com a pesquisa e direcionado para o trigo foi exatamente no momento que a BASF, então tenho que contar, eu iniciei essa parte de pesquisa dentro da faculdade, era sempre aquilo que mais me chamou a atenção, trabalhar com entomologia, já naquela época trabalhando com biológicos. Mas na sequência tive essa oportunidade de trabalhar com químicos e na cultura do trigo houve uma disruptura, quando nós tivemos a oportunidade de falar sobre doenças e manejo químico com produtos de extrema eficácia. Mas algo que chamava muita atenção naquela época eram praticamente as doenças foliares. A gente não tinha assim tanto problema com doenças de raízes, né? Uma necessidade tão grande de tratar a semente para os problemas de doenças foliares, né, como o ídio. A ferrugem já estava bem presente, tudo que se fazia para o desenvolvimento de cultivares apresentando resistência, né, às doenças foliares, dava-se muita ênfase à ferrugem, e as manchas foliares tinham uma preocupação, porém ainda por não apresentar tantos problemas, tanto dano, tanta perda da produtividade, a ferrugem sempre teve uma importância assim maior. Porque é o que a gente vê hoje. Se a gente for pegar as doenças foliares, que são assim as mais importantes, né, vamos citar elas: o ídio, a ferrugem da folha, né? Sim. A gente tem a ferrugem do colmo, a ferrugem linear, mas a ferrugem da folha, a ferrugem comum do trigo, ela tem sim uma participação em todas as áreas tritícolas ali do Paraná. Ela é a que realmente apresenta um maior potencial assim de dano. E as manchas foliares, elas começam a ter um pouquinho mais de participação e preocupação nas áreas onde tem monocultivo. Então, a gente tinha essa percepção. A genética tinha como preocupação, e tem, acho que ainda hoje, para lançar materiais que tenham uma resistência às ferrugens. Perfeito. Principalmente a ferrugem da folha. E a gente observa isso no campo, né? A ferrugem, teoricamente, é uma doença que a gente acaba se preocupando menos, justamente, né, por esse ponto. E talvez a grande vilã ou as grandes vilãs, né, desse cenário são as manchas, né? Manchas foliares. Sim. Então,
é uma preocupação do produtor e digamos que ela é fidedigna, né? Sim. Porque de fato talvez seja o que mais nos tira a produtividade quando o assunto é doença de folha, né? Quando a gente fala de doença, nós percebemos quando se aproximamos dos consultores, os agrônomos das cooperativas, eles têm realmente uma preocupação de como convencer que o trigo é uma cultura de rentabilidade e que tem uma participação importante no sistema de cultivo, no manejo que compõe rotação, você tem uma boa palhada, é uma cultura que daí no inverno você, ao contrário de uma aveia, né, uma aveia preta, que você daí não consegue, né, colher nada e você faz todo um investimento para ter uma cobertura. O trigo, então, a gente tem que fazer uma conta que ele vá te proporcionar uma palhada e que você tem um risco, né, uma chance de ter uma rentabilidade com essa cultura. Então, aí os desafios você falar para o produtor, né, você como consultor falar, eu vou fazer uma cultura de inverno, tem um risco, né, com certeza existe um risco, mas tem uma chance muito grande de você ter rentabilidade. E nisso você tem que oferecer que essa cultura também não precise, né, não exija você fazer muitas aplicações. Então, isso tem muito, de grande importância, é uma relevância enorme. Os cultivares hoje, que estão sendo lançados, oferecer essa resistência. E isso tem conseguido, tem atingido. Então, vamos falar assim, um dos materiais que a gente teve com um sucesso muito grande, na região que é a minha sede ali, onde eu resido, é o ponteiro, né? Agora, de tanto tempo já cultivado, nós tivemos problemas, né, dessa quebra, da resistência à ferrugem. Até hoje ainda é cultivado, né? Mas ele se encaixava muito bem, tinha um potencial muito grande e resistência às doenças. Então, principalmente a ferrugem. O ídio, muito pouco. E as manchas, que talvez a gente tenha um pouquinho mais de tempo aqui e dedicação para falar, eu costumo dizer o seguinte: todos os materiais, independente, em todas as safras, sempre apresentam mancha foliar, independente dos materiais. O que ocorre alguns vão apresentar com um pouco mais de severidade, outros com um pouco menos. Mas chega em determinado estádio do desenvolvimento, a presença da mancha é certa. É certo. A gente sempre fala, né? E isso, a cultura da soja, ela é mais ou menos parecida, né? O fungo necrotrófico, ele vai aparecer. Exato. Ele vai aparecer, ele está lá no solo, né? E talvez no trigo isso ainda se torne mais característico. Sim. Porque as regiões que são produtoras de trigo, historicamente, acabam trabalhando com o trigo, trigo sobre trigo, né? Uma monocultura, e isso acaba, né, acarretando uma presença maior, uma pressão maior de doenças, né? E eu acho que aqui é importante a gente trazer, né, o que é o ponto que o produtor e o consultor tem que ficar de olho lá, né, na questão de monitoramento para essas doenças, né? Que eu acho que é um dos pontos, talvez, chave para a gente manejar, né? É extremamente importante essa questão de estar no campo. Esse é ponto básico, né? O que a gente pode... E tem utilizado isso de maneira constante quando a gente está com os produtores. Quando a gente faz um monitoramento de plantas daninhas e tal, é aquele alvo que ele não se movimenta e você tem uma facilidade eu não digo facilidade de identificação, mas você vê que um dos inimigos estão ali. Então é mais fácil você visualizar e você tem um tempo, um período para que você tome as atitudes de controlá-lo, de eliminar ele. A praga segue quase que também essa
essa questão. Você pode ver uma postura, você pode ver ninfas, os insetos em fase um pouco mais precoce e juvenil. A questão da doença daí é um organismo microscópico. Quando você passa a perceber que um risco agora é mais iminente, você já tem a presença dele e, em alguns casos, ele tomou conta da sua lavoura. Então, quando nós falamos em aplicações preventivas, é muito diferente de você aplicar sem uma causa. E por isso que eu sei que gera, não que seja um assunto tão polêmico, mas quando se fala de aplicações preventivas, acaba levando a um entendimento de que você está despendendo uma energia, um gasto, às vezes sem necessidade. Então, quando nós falamos de aplicações preventivas, e eu gosto muito e preciso citar, né, com quem eu aprendi esses conceitos, né, o professor Derlei sempre fala isso, né, dos limiar de dano, Ricardo Casa, sempre foram referências onde eu sempre tive esse ponto de inflexão, o que é aplicar preventivo e você ter como uma questão mais assertiva, saber os primeiros sintomas e o que esta doença corretamente diagnosticada vai te levar a prejuízos que necessitam você, então, fazer uma intervenção e daí com a aplicação de fungicida. Então, levar em consideração vários fatores. O que você citou aí que é, às vezes, um monocultivo. O trigo sofre muito quando você, né, em sequência, vai fazendo essa cultura ano após ano. Outro ponto importante é a gente falar da resistência de materiais. Outra questão é a gente falar sobre você ter a noção clara de como está previsto chuvas e temperatura. Né? A gente pode depois até falar um pouquinho do Laninha, exato, neutralidade, El Ninho, que isso a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes esses fenômenos indicam algumas situações, mas nem tudo se vai ter El Ninho necessariamente, obrigatoriamente vai dar os problemas de Berela, né, que a gente enfrenta. Mas são pontos que a gente tem que estar, todos eles, né, no nosso radar. Então, são vários pontos que a gente tem que levar em consideração na hora depois da gente falar de fungicida. Quando a gente fala, né, de doenças em culturas cultivadas, né, a gente olhar a previsão do tempo de amanhã e de depois de amanhã, por vezes, é mais importante do que a gente prevê no longo prazo, né? A menos, claro, olhando do ponto de vista de planejamento, né? E olhando para essa questão de ambiente, né? Quando a gente fala, estamos olhando aqui para um inverno, né? O que pode acontecer? Vai ter um ambiente mais seco, mais quente, ou um ambiente mais úmido, né? Mas o que o ambiente mais seco e mais quente pode levar a acontecer no campo e o que o ambiente mais úmido pode levar a acontecer no campo? Acho que esse é o ponto de vista para facilitar a vida de quem toma a decisão depois, né? Exato, é o que a gente busca daí, né? Falando assim, esse ano, vamos falar agora da atualidade, nós vamos ter uma neutralidade ou voltar uma laninha, né? Então a gente já fica. E há um arrepio quando a gente fala de inverno e tem numa previsão, num prognóstico, o ano de El Ninho. Porque daí o El Ninho, para nós do Sul, já remete a uma questão de muita umidade. Historicamente, nós não temos grandes produtividades ou quebras, né, de recordes assim, de produtividade, quando nós temos um El Ninho com uma interferência, né, na questão nosso regime de chuvas. Mais uma vez, tem que ter muito cuidado quando falamos, né, só dos fenômenos climáticos, que é alguma coisa que lá o Pacífico, né, que ele tem sim uma importância grande, mas não podemos fazer essa leitura. Tudo tem outros ambientes que isto pode influenciar nesse regime também nosso de chuvas. Mas o fato é o seguinte, quando nós temos muitas chuvas,
nós temos favorecimento de determinadas doenças. Então, se a gente for falar desde a semeadura, há o risco lá de virose, o vírus do mosaico comum, né? Que a gente tem trabalhos excelentes que o pessoal aqui da Embrapa, né, com o Douglas fez, a gente participou e auxiliou também nesse processo. Aí depois nós temos daí uma incidência menor de oídio, né, um risco de ferrugem, mas obrigatoriamente, se a gente fala de um El Niño, nós temos risco de manchas foliares. E esse é um ponto assim extremamente importante. A gente vem perseguindo, e até por isso que no começo da conversa eu falei, expor um pouquinho do desconhecimento. E de fato, a gente tem umas ignorâncias assim, em alguns pontos, mas porque a gente apanhou bastante com mancha. Né? Porque fica claro que essas manchas têm sim um potencial de dano muito grande. Cito de volta, a ferrugem é bem maior. Mas essas manchas foliares, elas acabam deixando, às vezes, o agrônomos, técnicos e produtores falando, chegou até o espigamento, saiu a folha bandeira e eu tô tranquilo. Eu acho que não veio mancha até agora. E é algo que a gente aprendeu com as últimas safras. Chega na hora do espigamento, né? Aquela folha bandeira está limpa. A hora que começa o florescimento e enchimento de grão, às vezes em poucos dias, eu posso falar em poucas semanas, nós temos um comprometimento muito grande de mancha foliar nesta folha, e não só a bandeira, mas a bandeira -1, bandeira -2, é muito rápido a evolução e nós temos um problema, né, de primavera, quando vem muita chuva, né? Eu acho que depois a gente deve ter também aí na programação a parte de giberela, né, nessa questão, mas são duas doenças que eu me preocupo bastante nessa hora do espigamento, tá? Que é, de fato, a giberela e as manchas foliares que tem uma curva assim, de severidade muito alta após esse espigamento. E eu acho que aqui se tocou num ponto que é bastante importante, né? A gente se preocupa com a folha bandeira, e de fato ela é muito importante, né? Porque nós estamos falando aí talvez de 60%, 65% Sim, né, do enchimento de grãos é responsabilidade da folha bandeira, mas folha bandeira -1, folha bandeira -2, elas também têm um peso muito grande. Quando a gente fala de lavouras de alto potencial, né? E as manchas, elas... por vezes elas nos tomam bastante área foliar aí dessas folhas, né, mais do baixeiro e vai impactar inevitavelmente na produtividade. A gente pode derivar em várias coisas. Qual que é o momento? Aonde e que momento eu devo fazer a aplicação, né, do fungicida para controlar a mancha? Não vamos deixar de lado assim oídio e ferrugem. Vamos focar um pouquinho então na mancha, porque eu provoquei questão de El Niño, de chuvas e essa condição acelera bastante o problema de mancha foliar. Quando nós temos áreas então de monocultura, onde trigo sobre trigo e um pouco de histórico, né, de mancha nessas áreas, é muito fácil o trigo já na fase do perfilhamento, né, antes mesmo da elongação, já iniciar com pequenos focos de mancha. Logicamente, nós temos que ainda voltar um pouco e falar sobre a semente, né? Talvez seja o assunto, né, do outro episódio, mas a semente, ela sim, ela já traz, ela que introduz muito desses problemas, né, de manchas foliares. Nós temos análise de lotes de semente que tem muita bipolares, tem outra mancha que é a pediculária, né, que é a brusone, né, não deixa de ser uma mancha, que é na folha, e também problema de espiga que é seríssimo, né, é grave. A Drechilera, que são transmitidas por semente. Então, nós temos que, evidentemente, já falar de um bom tratamento de sementes, para evitar a introdução, que se disperse, né, os focos já no estabelecimento da cultura. E se nós tivermos chuvas chuvas que a gente tem que destacar, né, as chuvas não é assim a final de tarde, não, são chuvas que passam aí nessas condições de El Niño,
24, 48 horas de chuva e de molhamento foliar, que isso basta para você já ter essa infecção. Esse fungo, né, da mancha é de 12 a 24 horas, ele já provoca essa infecção inicial. E é um ponto interessante, né? A gente fica falando, poxa, às vezes os conceitos de fitopatologia, como que um fungo se reproduz de maneira sexuada ou assexuada, mas é interessante a gente saber do porquê que às vezes a mancha começa e ela tem uma evolução também rápida por toda a lavoura, porque ela tem uma parte que é assexuada e outra assexuada. Então, a palhada, o resto cultural que ficou do ano anterior, já guarda ali, vamos dizer, cartucho. Então, ele não precisa infectar a planta para depois completar um ciclo e fazer. Não, do jeito que ela está ali, se é assexuada e sexuada, do modo como ela se reproduz, vamos falar assim de um modo mais simples, já sai dando tiro para tudo que é lado quando a cultura já começa a emitir folhas. Então, o problema de manchas foliares, agora respondendo, né? Ele, com condições de chuva, desde o perfilhamento, as respostas em termos de controle e de produtividade já é necessário. Em condições normais, que você passa um período, né, mais seco, de perfilhamento e elongação, acaba fazendo, de modo geral, os trabalhos vão indicando lá que você tem que ter uma preocupação que é a partir da elongação. Então, sim, tentando traduzir de um modo prático e simples, né, em anos chuvosos, você já tem que ficar esperto desde o perfilhamento. E outros ali de elongação e o mesmo emborrachamento, né? O detalhe é que o nosso inverno, né, a época que o nosso trigo está implantado no campo, naturalmente a gente tem um período mais chuvoso e acaba acarretando e facilitando, né, a infecção dessas doenças, e por isso que elas são tão importantes, né, no nosso dia a dia, nas nossas lavouras, né. E eu acho que é importante também a gente trazer, Sênio, né, a gente sabe o tamanho da problemática de manchas, né, a ferrugem talvez um pouco menos, mas a gente também tem uma problemática de oídio. Acho que você já trouxe um pouquinho, né? Se chover um pouco mais, eu tenho problema de mancha, mas e se não chover, qual que é o nosso problema? Parece que nunca estou tranquilo, né? O produtor deve pensar, mas eu não estou tranquilo nunca, como que... De fato, aí o cultivar, né, que tenha uma suscetibilidade ao oídio, e o que é interessante a gente saber, nós aprendemos muito durante esse período, quando nós falamos assim, eu estou assim, há quase 30 anos trabalhando na parte de pesquisa e naturalmente a gente teve sempre mais contato com químicos, né? Então a gente já viu muita coisa ser lançada com eficácias espetacular, né? Mas essa é uma das ferramentas. O ponto que a gente já citou aqui no início da conversa são as cultivares, né, que têm resistência. Então, nós percebemos sim que para o oídio pode então ser o foco principal do melhorista, lançar material, né, com resistência ao oídio. Mas acabam, né, sendo então lançados materiais que a gente vê essas sensibilidades maiores, resistências maiores ou melhor, essas resistências, né, ao oídio. Então, materiais que têm aí uma suscetibilidade, que tem uma sensibilidade aí maior, nós percebemos sim que também num período um pouco mais seco, e ele não pode ser muito seco. Alguns confundem, o oídio não é assim uma doença de período seco. Ele precisa, né, um pouquinho de umidade, uma temperatura que a gente julga aí de 16, 18 graus, parece ser a ideal para ela avançar e acelerar. O que acontece é o seguinte, o oídio ele germina, o esporo germina em condições de seca, não precisa realmente ter um molhamento. Agora, para a evolução, precisa sim ter uma umidade. Não podemos confundir daí com chuva. Quando chove muito, daí desfavorece aquele crescimento, né, micelial e depois formação lá de conídeos e tudo. Mas a gente percebe que precisa sim ter uma certa umidade. Então, áreas de trigo que estão às vezes em regiões mais altas, aquele orvalho de manhã é o suficiente, né?
aí passa durante o dia um pouco seco, então realmente ele vai explodindo, vai acelerando esse processo. E é aí que a gente leva alguns sustos. Porque o ídio eu vou falar assim, desde 2016, a gente realizando os trabalhos de ídio, nós temos condições que nessa fase aí do perfilhamento, a fase inicial, nós tivemos safras que nós tivemos 6, 8% de perdas, como nós tivemos nas últimas safras, que foram até os maiores assim, danos na produtividade, em torno de 20%, né, o ídio. Então, é algo significativo que a gente tem que levar em consideração. A intervenção, a aplicação de fungicida, às vezes, na fase do perfilhamento, pode não ter problemas de manchas, mas em algumas situações que eu acho que é o normal, é o corriqueiro, como foi, acho que a última safra, nós tivemos problemas seríssimos, né, de oídio. Acho que esse é um ponto, né? A gente confunde as coisas como o oídio não precisa de água para germinar com uma doença de seca. E não é exatamente assim. Ele precisa da umidade e tudo mais, precisa, né, um pouco para se desenvolver. Mas eu acho que alguns pontos que ficam tem um ambiente favorecendo mais uma doença, ele acaba prejudicando outra e uma vai sobrepondo a outra em determinados momentos, né? Exato. Mas eu acho que até para a gente, né, trazer para o produtor, assim, olhando para o manejo integrado, né, olhando para o momento de entrada, quais seriam as dicas, né, para o produtor para ser mais assertivo, né, nesse manejo de manchas, de oídio, né, e talvez a gente envolvendo aí o monitoramento nessa jogada, né? Exato. Pode ser que eu seja um pouco repetitivo, mas eu tenho que sempre falar assim, ó, até para ficar algo bem marcado. Cultivar, resistência, é importantíssimo. No caso, por exemplo, do ídio que a gente está falando agora, a rotação de culturas não vai interferir. Ela não vai interferir. Ele é um fungo, precisa de um hospedeiro, né? Então, um biotrófico, ele precisa do hospedeiro vivo. Então, a rotação de culturas, nesse caso, não é. Mas uma coisa que é importante, e a BASF tem isso, né, no portfólio, um tratamento de semente. É importantíssimo. Um bom tratamento de semente. Sênia, você está falando então que o ídio transmite via semente? Não é isso, né? Mas esse período de proteção inicial faz com que o agricultor tenha já de início, né? Vamos falar que todo mundo fala, né? Do arranque, esse arranque inicial, deixar com que a cultura se estabeleça, né? O seu estande se estabeleça e ela ganhe esse período que eu acho extremamente importante quando a gente fala em dias, de 30, 40 dias, deixar esse estabelecimento da cultura realmente livre de doença. Então, bom tratamento de semente. E aí o acompanhamento é temperatura e essas chuvas. Quando está muito seco, eu volto a repetir, o problema não passa a ser o oídio, o problema passa a ser a vida da própria planta, da cultura. Então, quando nós temos intervalos assim, que a gente acompanhou de 15, 20 dias, até 30 dias de estiagens ou chuvas bem poucas, o ídio não se desenvolve e não tem uma severidade tão grande, né? Então ele não passa a ser uma preocupação. Agora, quando nós temos chuvas pequenas e orvalho, temperaturas amenas, né? Que pode se dar ali de 15, 20 graus, 20 e poucos graus, o ídio se desenvolve sim e com uma severidade que impacta na produtividade. Desde que o material tenha, né, uma sensibilidade, né? E aí precisa aplicar o fungicida. E a fase principal ali realmente o perfilhamento, né? Um bom tratamento de semente. E no perfilhamento ali com os primeiros sinais, é uma doença que você consegue, né, ter um pouquinho de ação curativa, né? Tem os produtos hoje aí, que depois a gente pode citar alguns, né, mas que sim, é possível você ainda ter um efeito curativo. Nas manchas, o cenário é parecido. Talvez o perfilhamento seja o ponto chave, né, no processo para a gente... eu tenho, né, início de lesões, é o que caracteriza para que eu comece o meu manejo, né? Eu tento sempre traduzir para ou
de um certo modo, assustar o produtor para falar, ó, você não pode brincar com algumas doenças. Então, tentei amenizar um pouquinho a questão do oídio. Então, o oídio, ele tem uma maneira, né, de infectar a planta que ele fica, vamos falar assim, um pouco mais superficial, né, nas células ali, da folha, ali na epiderme. Então, ele não tem uma característica de, vou fazer uns comparativos assim, tipo uma casa, né? Então, o oídio, ele entra ali, ele vai meio tomando os telhados da casa, vai meio bagunçando o telhado e de repente você consegue arrumar isso mais fácil. Quando a gente fala de mancha foliar, você imagine que esse bandido, né, ele está entrando pela porta, ele está entrando pela janela, ele desarruma os móveis e vai arrebentando as paredes. Né? Percebe? Tamanha agressividade. Tamanha agressividade. E aí, para você tirar esse bandido de dentro da sua casa, ele tem um custo maior. Então perceba o seguinte, embora a gente não tenha falado ainda da ferrugem da folha, mas doenças como o ídio e a ferrugem da folha, elas têm um pouquinho mais de facilidade de você controlar. Não quero ser abusado em falar desse modo, mas alguns produtos você às vezes nem precisa fazer muita mistura. Agora, nas últimas safras, o que a gente percebe com a mancha foliar, por essa característica de vir, então ela entra para a janela, pela porta, ela desarruma todos os móveis, arrebenta, vai quebrando as paredes, ela então vai entrando e essa toxina dela vai arrebentando a folha por dentro. E como que você vai, com uma aplicação, então, pense isso dentro da folha de fungicida, que você vai parar esse processo, né? Então, assim, os triazóis foram utilizados durante um bom tempo, com sucesso, depois vieram as estrobirulinas, né? E depois vieram as carboxamidas. Então, com o passar do tempo, a gente viu que foi meio que criando uma certa resistência, e isso daí ficou comprovado também. E o pior de tudo é o seguinte, que com isso, a gente percebeu que a mistura de produtos, né? E quando eu falo mistura de produtos, ou vamos falar assim, reforço de fungicida, isso tem um custo. E isso fica mais caro daí, Michelon. Exato. E aí tem um ponto importante, né? Por vezes a gente fala do custo do fungicida, né? E eu acho muito importante esse ponto que você traz de agir preventivamente ou curativamente, né? Quando a gente age de forma curativa, eu tenho o custo do fungicida e eu tenho o custo da planta, né? Porque a planta perdeu a área foliar, a planta tá com dificuldade, né, de se desenvolver. Quando eu ajo de forma preventiva, eu tenho o custo do fungicida. Exato. Né? E vou proteger a minha planta e oferecer para ela um cenário mais fácil para ela poder se desenvolver, né? Atenção! Produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. BASF. We create chemistry.